Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com a diretora de marketing da 99Pay, Marina Beer. Seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Prazer estar aqui. Até pra gente já começar aqui a nossa troca de figurinha, desde a época do Twitter, não sou um cara twitteiro que acompanhava e tudo mais, mas pra mim o que marcou muito a história do Twitter foi no dia que eu entrei, foi o dia que morreu o Michael Jackson, na época. Sim. E aí eu vi que noticiaram primeiro no Twitter e depois em todo o resto da mídia. Eu falei, cara, aqui tem uma coisa diferente. E a gente tá cortando aí pra 2010, acho que foi. E eu vi o potencial disso. Mas toda plataforma tem um problema, que é o usuário. Se você não tem moderação e larga tudo da comunidade só pro usuário, vira um caos, que é o que aconteceu com o X. Aí as marcas tentam plugar ali e você não tem um safe place ali para você trabalhar. Como você vê essas plataformas, falando de plataforma, né? Vocês trabalham com plataforma, e a conexão com os usuários, como você consegue trabalhar isso com cultura para entregar uma experiência melhor para todo mundo e ser um lugar seguro? Acho que a gente tem que entender muito o perfil de cada plataforma. Né? Então, sei lá, eu vou para um TikTok, o que as pessoas esperam ver no TikTok? Qual que é o perfil dessas pessoas no TikTok? Eu vou para o Instagram, a mesma coisa, X, a mesma coisa, Facebook, que ainda tem gente que usa bastante, a mesma coisa. E aí eu acho que ali é você achar um equilíbrio entre você controlar a sua narrativa, então o que eu quero falar sobre a minha marca e onde é que são os meus proof points que são importantes para aquele público, ou vai ser só uma brincadeira e a gente vai entrar em brincadeiras, em pautas quentes e tudo mais. E também conseguir responder, porque ali virou terra de tudo, né? Então, o saque 4.0, né? É o saque 4.0. Então, a gente, por exemplo, na 99Pay, a gente tem uma Community Manager que ajuda a frente toda de positivo, de fomentar conversas, de engajar e na parte legal. E a gente tem a parte do CX que tá lá super atento também, super alinhado com a gente, 24/7 ali, trocando, olha, tá acontecendo essa situação, tem algum posicionamento específico, não tem, e atendendo o cliente numa velocidade que essa rede demanda, né, que é diferente, às vezes, de um atendimento via aplicativo, que a pessoa não tá tão tensa, vamos dizer assim. Então, tem esse tripé aí, entre eu criar conteúdo, ter uma CM ali engajando e o CX... na retaguarda. Na retaguarda, exatamente. Eu vejo assim que nas redes sociais, né, diferente do cara que entra num saque, ele tem uma validação social da reclamação dele. Exatamente. E ele tem uma ansiedade de ser respondido porque eu tô solicitando isso para uma marca publicamente, as pessoas que estão em volta, que vendo esse post, sofrem do mesmo problema que o meu, quero que resolva isso urgente. Exatamente. Mais do que no saque. Então, para você ter esse tempo de resposta, como vocês fazem esse fluxo? Tem plataformas específicas? Uma das coisas mais difíceis é conseguir atender tão rápido, né? Sim. A gente tem plataforma específica, então hoje a nossa plataforma de monitoramento, o time de CX tem acesso direto e eles conseguem ver todas as mensagens e responder diretamente ali. Ao mesmo tempo, a gente tem grupos, tanto numa ferramenta interna quanto de WhatsApp, em que a gente encaminha casos críticos. Então, quando a gente vê que é um caso que está mais tenso, que está mais problemático, ou que a pessoa está, né, mais inflamada um pouquinho, a gente também pede um olhar maior e aí vai tendo uma gradação, né, de pontos de contato. Então, eu vou talvez sair do contato via rede social, eu vou ligar para essa pessoa, falar, eu tô aqui, tá tudo bem, o que você precisa e tal. Então, a gente tem todo esse processo de ir discutindo, né, nesses casos mais críticos os canais. E também, por exemplo, eu vou lançar a campanha, então como é que eu adequo um pouquinho também o discurso de CX para que ele também ajude? Porque tudo é marca, né? Tudo comunica. É marca, então, cara, não adianta eu também ter um discurso de CX robotizado, colado ali, que parece que não tá conversando com o discurso da própria marca. Então, a gente tem sempre esse pré, durante e pós ali os casos e aprendendo com isso. Então, eu pego também casos que estão muito frequentes, engenharia social, infelizmente, né, o setor financeiro, ele é muito atacado, tem muita fraude e as pessoas acabam caindo realmente em fraudes. Então, a gente vê que casos de engenharia social estão crescendo e embora a gente tenha um super alicerce de segurança, tenha todas as informações ali e tal, a gente garante que tem isso, mas se a gente vê que está crescendo, a gente também vai gerar conteúdo preventivo. Você sabe que rola isso,
Então, o CX também é uma ferramenta pra gente de informação para gerar novos conteúdos para tentar enxugar um pouquinho os novos problemas, né? A gente vai fechando esse ciclo. E isso que você falou, né, dessas mensagens todas, que é uma das coisas que eu gosto de discutir aqui, que é o branding. Para quem não entende nada e ouviu essa palavra, acha que é fazer um logo bonito que as pessoas reconheçam. Mas para você chegar no logo bonito que as pessoas reconhecem, a gente fala de cultura, posicionamento, tom de voz, pontos de contato. E o trabalho envolve várias áreas. Não é o time de branding, não é o time de marketing. Às vezes o jurídico tem que estar junto. Às vezes, eu acho que sempre. Com certeza. Como você começou esse trabalho no branding? Como que você entrou nessa área, assim? Que é uma área que, cara, ela é fascinante, assim. Bom, eu e o branding nos encontramos no começo da carreira. Eu entrei na Vivo em 2008, recém-formada, num programa de trainee, e coincidiu com um trabalho da Vivo muito grande de branding, de revisão, de posicionamento. Era um momento que a marca estava bem, mas eles entendiam que precisava dar um novo salto de posicionamento para que a coisa não estabilizasse e a concorrência tivesse mais espaço. Só pra gente entender a timeline, quando que surgiu o Vivinho? O Vivinho surgiu em 2003. A marca Vivo... Então em 2008 já tinha o Vivinho. Já tinha o Vivinho. A marca Vivo, ela tinha começado a partir de uma joint venture de 7 operadoras, em 2003. Foi uma super inovação, porque até então você tinha Telesp, Telemig, Telerge, coisas que eram... Como é que fala? Marcas quase que... O nome de telecomunicação. Exato, é alguma coisa telecomunicações, elas não tinha ainda tido a privatização, e a partir disso, teve essa joint venture, e a Vivo foi essa primeira marca que trazia uma marca mais aspiracional para isso. Então, você tirava a Telesp, Telerge e tal, e você trazia a Vivo, que as pessoas não entendiam muito bem o que era. E aí, soma isso a um serviço muito intangível, né? Então, você tinha lá, falar de celular, falar de coisas em 2003, era uma coisa muito impensável ainda, né? Não existia o iPhone, gente, aqui. Surgiu em 2007, pra vocês entenderem. E nem a internet móvel, inclusive. Então, você usava o celular para falar e mandar SMS. Torpedo, exato. Eu fiz muita campanha de torpedo. Entregando a idade aqui. Exatamente. E aí, o Vivinho surgiu com esse papel de ajudar a materializar o que era o serviço. Então, a gente punha fotos de pessoas com o Vivinho. Nessa época, o Vivinho, ele tinha vida, assim. Então, ele ficava sentadinho, era uma coisa engraçada. E aí, ele materializava esse serviço para as pessoas entenderem que não era só uma pessoa sorrindo feliz, ela estava com o serviço, né, garantida por aquele serviço de telefonia celular na época. Então, corta para 2008, né? Essa marca foi crescendo, acho que tinha, durante esse período, um papel muito importante ali. O branding era mais de logo, de você consolidar, garantir que essas 7 operadoras estavam aplicando certo. Eu brinco que, às vezes, passamos por momentos guide, né? De flanelinhas de logo, né? Tá todo mundo com o brand guide, ele não colocou o logo de ponta cabeça, exatamente, colocou uma cor que não existe. Exato, aquele brand guide com o xizinho, esse tá errado, esse tá certo. Essa foto com pessoa triste não pode. Não pode, exatamente. E aí, em 2008, a gente tem um amadurecimento do que é essa marca, né? Então, quais são os valores dessa marca? Na época, a gente chamava de missão, visão, valores. Hoje, a gente chama mais de propósito, né? Mas aqui estamos nos propondo o que a gente quer nesse mundo. A gente não está só oferecendo telefonia celular. Isso é por causa de uma visão de mundo que temos, de que... O papel que a gente tem no mundo, né? Muito isso de propósito, né? Exatamente. Qual é o papel que a gente exerce no mundo? A gente é detrator do mundo ou não é? Exatamente. O que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Então, foi um momento de... E aí, quando você fala de ter o jurídico, de ter todo mundo, foi um trabalho que tinha todo mundo mesmo. Então, era um momento em que todo o board era envolvido, era um trabalho de dentro para fora, liderado pelo presidente na época. E em que você ia repensar, então, qual era o seu papel e colocar isso em palavras e levar para a empresa inteira. E aí, a partir daí, nessa área de branding, eu falo que você põe uma lente que você nunca mais tira, né? De buscar a consistência disso. Então, se eu tô falando que as telecomunicações são positivas para as pessoas e que eu vou ajudar no desenvolvimento, e de fato ajudou muita coisa, né? Desenvolvimento profissional, oportunidades, aproximação das pessoas e tal. Como é que isso se reflete em tudo? Então, como é que o meu atendimento lá no call center, que às vezes é terceirizado, reflete que eu tenho uma preocupação genuína da pessoa estar conectada, se eu estou dizendo que é bom para a vida dela, né? Como é que eu falo num texto legal? Essa percepção, né? Essa percepção Exatamente. É muito difícil, você passar essa percepção. Quais foram os códigos, né? Porque quando fala disso, a gente fala de códigos de marca. Né? Então, a gente vai falar do tipo de frases que a gente pode ou não falar, que a gente ensina essas pessoas, como que ela pode usar a marca ou não pode usar a marca. Vocês tinham programas educacionais de branding? Sim, a gente tinha
que a gente chamava de oficinas, né? Então, a gente fazia, eu lembro de semanalmente, mensalmente, estar com grupos de 30, 40 pessoas repassando toda a nossa filosofia. E aí, cada área, ela ia... Eu chamo de filosofia, né? Mais do que um guide. E aí, cada área, a gente fazia exercícios para que eles entendessem como isso se aplicava na área deles. Então, a área jurídica fez esse exercício. Tá, então tá bom, eu tô falando de ser direto, de ser próximo do cliente. Será que esse texto legal que eu coloco aqui na campanha, ele tá compreensível? Né? E aí, eles faziam esse exercício de revisitar e refazer para refletir os valores da marca. São 3 pilares, né? Tem a parte de ferramentas, você tem o manual, você garantir. A gente tinha até uns cursinhos online, porque também não dava... Marina não chegava em todas as áreas, numa empresa daquele tamanho. Empresa de 70 mil funcionários ou mais, né? Exato. Então, você tinha as ferramentas, tinha esses processos, e aí tinha muito também dos executivos repassarem essas mensagens, e os cursos, os treinamentos. E aí você tinha todo um toolkit de coisas para facilitar a sua vida também, né? E as pessoas. Então, a gente via que o próprio RH começou a revisitar modelos de contratação, modelos de promoção. Então, eu tô coerente, eu tô condizente, cobrando dos meus colaboradores também a mesma coisa. Indicadores de marca. Então, em determinado momento em que, quando a Vivo passou a ser Vivo, Top of Mind era o principal indicador de marca. A marca Vivo ser lembrada e ser a primeira a ser lembrada. E quando a gente fala de um branding mais profundo, vamos dizer assim, que acho que é o que a gente trabalha até hoje, eu começo a falar de recomendação, eu começo a falar de preferência. Então, esses indicadores ganham a mesma importância que um top of mind, numa bonificação, por exemplo, interna, né? Então, a gente começa a ter todos esses fatores, né? Vai complexificando, mas acho que a empresa cresce muito, né? É uma das coisas que você falou, né? O presidente estava embarcado nessa. Eu só acredito, do meu ponto de vista, eu acho que você deve ter o mesmo, que a marca só consegue ser forte se tá todo mundo embarcado nessa e desde o topo da pirâmide na escala da hierarquia de liderança. Se esse cara é o patrono da marca e reflete isso para as pessoas que estão embaixo, e as pessoas falam, pô, ele tem carinho pela marca, por que a gente não tem esse mesmo carinho? Sim. E aí, o que essa marca representa para mim? E se ela faz bem internamente, reflete no consumidor no final. Exatamente. Não adianta eu falar uma coisa, no time de marketing vender com uma palavra bonita, comercial lindo, em todos os lugares e dentro ser um caos operacional, as pessoas brigando, aquela cultura caótica. Por isso que eu falo, o início do branding é cultura, né? Exato. A estratégia do branding para ele dar certo é cultura. Para começar assim de cultura, o que você acha que é o maior desafio para começar a entender a mudança de posicionamento e marca quando a gente fala de cultura? Para o RH, realmente, quem está do RH aqui ouvindo a gente, embarcar nessa onda do branding. Olha, eu acho que o primeiro passo é as pessoas participarem do processo de criação disso. Porque senão é uma cultura que ela vem um top-down, ela vem... Então, se o RH não estava envolvido desde o início, talvez ele não tenha trazido os inputs dele e não esteja totalmente comprado. Então, acho que o primeiro passo é você fazer com que as áreas e pessoas-chave estejam dentro do processo, participem ativamente, para que você tenha realmente um reflexo de um desejo interno, de uma cultura interna para ser implementada. Depois, acho que de fato, todo mundo está muito proficiente nessa linguagem, porque a cultura é linguagem, né, também. Então, como é que você tem ciência do que você está falando, do que isso representa, de você poder se corrigir, porque às vezes a cultura ela precisa de ajustes, de uma cultura que desejada para uma cultura que está atual. Então você precisa ajustar. Falando de inovação, né? Você continua com aquela cultura e você vai inovando, aprimorando, melhorando. Não é só uma nova tecnologia, né? Quando a gente fala de inovação, você consegue inovar na cultura, mas mantendo o seu legado. Sua essência. Sua essência. Com certeza. E muitas vezes esses trabalhos de branding de cultura, é claro que a gente investiga o que queremos ser, o que somos, mas também o que a gente quer ser. E se o que a gente quer ser, talvez ele ainda não... Ele vai levar anos para você chegar lá, e talvez você não chegue, mas você precisa ter esse norte comum. Então isso precisa estar muito claro para todo mundo. E os gaps também, né? A gente precisa de muita honestidade, muita segurança interna para entender. E transparência também, né? Com o time interno, né? Exatamente. Exatamente. Falando agora de conhecimento, onde você começou a pegar esse conhecimento? Você falou da faculdade, trainee, mas onde mais você se aprimorou no branding? Tem vários cursos, alguns pais do branding. Eu sou muito do Wolf Olins, né? Li alguns livros, estudo muito, gosto dos cases deles. Onde você buscou esse conhecimento? Eu acho que tem muitos livros, tem Acker também, tem todo mundo. Mas esses são alguns brandings ainda um pouquinho mais fechadinhos, né?
mais acadêmicos. Sim. E eu acho que muito que eu aprendi foi na prática. Então, quando eu entrei na Vivo, esse projeto ele era liderado por uma consultoria, Timos. Depois eu fui trabalhar na Timos. E aí eu acho que eu aprendi muito com os meus colegas e os meus líderes, assim, nesse sentido. Ao longo do caminho eu fiz pós-graduação, fiz uma pós em serviços aqui pela SPM, mas que eu acho que ajuda muito mais uma parte de gestão, menos de marca. E depois eu fui morar fora e fiz uma pós em pesquisa e comportamento do consumidor. E esse Fora? acho que fora. Onde você fez? Eu fiz na Espanha, no IE, Espanha. Que legal. Instituto de Empresa. Legal. Muito legal. Diferente, né? Que o pessoal, Nossa. não, vou pra Stanford. Wharton. Não, foi Babson. muito bacana. Que legal. E aí lá era voltado para pesquisa e toda a neurociência, toda a parte de como o consumidor absorve isso. Então você entende um pouco o outro lado e aí você consegue ajustar, né? Então como é que eu consigo passar as mensagens que eu preciso, como é que eu tenho um efeito melhor, que tipo de pesquisa eu aplicaria. A gente se questionar um pouco também, né? Da forma que a gente mede a marca e se convence dos resultados às vezes, né? Então foi praticamente um curso de psicologia, né? Tinha muito de psicologia. Tinha muito. Tinha muita psicologia, tinha sociologia. E aí tinha as técnicas de pesquisa também. Mas neurociência e psicologia teve bastante. Era um grande Quanto tempo alicerce. de curso, cara? Sempre foi uns cursos diferentes? Um ano? Não. Um ano. Legal. Bem Extensivo legal. ou não? Como que era? Era uma pós mesmo. Era uma pós mesmo. Era todo dia. Eu parei foi um período que eu parei de trabalhar. Período sabático, Fui pra lá e passei um ano estudando. Super privilégio, né? Assim. E tinha alguma ligação com o Telefônica, por isso que foi pra Espanha ou não? Na verdade, tinha uma ligação pessoal com Telefônica, porque foi a época que eu saí da Vivo, mas o meu marido, que é de lá também, ainda tava lá, e ele ganhou uma bolsa pra ir pra Espanha estudar. E aí eu já pensava em ir pra fora, estudar fora, e aí eu falei, bom, então vamos juntos, né? Vamos pra Espanha, e aí fui buscar cursos legais lá e encontrei esse. Falando de 99, a gente conhece a 99 como mobilidade, e agora como super app ali, com a parte financeira, 99Pay. Uhum. Como você começou o trabalho lá? Você saiu da Vivo, foi pra lá, como que foi esse início ali? Eu entrei na 99Pay, ela tava fazendo 4 anos. E eu achei que seria uma mudança super positiva, porque a 99 é uma gigante, né? Assim, uma empresa... Foi o primeiro unicórnio do Brasil. É uma empresa que cresceu muito rápido, que tem um alicerce muito grande em dados, que tem uma base muito forte de clientes. E eu achei que seria interessante abrir esse horizonte, né? Para uma empresa com uma cultura diferente, de tecnologia... E para o mundo de fintech, que era completamente novo para mim. Embora tivesse essa raiz de serviços, que acho que eu tenho um legado aí, né? Um aprendizado. E aí eu entrei lá com esse desafio, já existia esse desafio dado, né? Desde o início do ano, que era de crescimento da base. Então, a gente estava com 16 milhões de clientes no início do ano. E a gente ia fechar o ano com 20 milhões. E o ano que eu entrei foi o primeiro ano que existia um orçamento de marketing mais expressivo, um investimento de marketing que começava a extrapolar investimentos internos na própria base da 99, de construção de marca. Então, a minha ida foi um pouco não, né? Totalmente voltada para isso, né? Mesmo. Começar a construir marca, que foi esse trabalho que iniciou um pouquinho antes da minha chegada e que agora a gente vai ampliando, né? Conforme a marca vai crescendo. Tem uma dúvida aqui. Provavelmente esse episódio vai sair depois do lançamento do 99 Food. Uhum. Mas faz parte do ecossistema. Eu acho que até para a base de vocês do Pay vai aumentar também. Sim. Como que vocês estão vendo, preparando, né, essa base? Assim? O que você pode falar aqui ou não de como vocês vão trabalhar juntos nessa? Food abre muita oportunidade, né? Então, hoje, a 99Pay, ela cresceu muito dentro da base de 99 mobilidade. Os serviços de mobilidade sempre foram uma porta de entrada, porque tem uma vantagem clara, você já tem um aplicativo e tal. E aí, agora, com Food, a gente abre, talvez, para novos clientes que antes não estavam. Então, a gente tem uma possibilidade tanto de fidelizar os clientes de mobilidade. Então, se era um cliente que tinha só mobilidade, ou que já tinha mobilidade fintech, agora ele passa a usar 3 serviços da mesma marca. E, ao mesmo tempo, eu vou ter novos clientes que não estavam usando mobilidade e que talvez sejam atraídos por Food e que podem também usar 99Pay. Então, a gente tem conversas internas, né, óbvio, de como crescer isso. Acho que é um momento em que a empresa se volta para esse grande lançamento e isso é muito bacana, da empresa ser muito elástica e entender as necessidades de cada momento ou de cada local. Mantém e a se adaptando. De startup, né? Mantém, e é muito bacana você ver toda essa movimentação, né? Então, tem um time brilhante lá em Food fazendo todo esse lançamento, mas toda a empresa suportando isso, né? Então, se movimentando em torno disso.
E ao mesmo tempo, aí do meu lado, né, em fintech, como é que a gente se prepara? Então eu vou ter uma base enorme chegando, como é que eu adapto mensagem? Como é que eu adapto promoção? Será que eu vou gerar cupom? Como é que eu atraio esse cara pra mim também? Eu pego uma fatiazinha desse bolo, né? Porque é uma super oportunidade. E como que é a parte de branding, né? Você tem a marca Guarda-Chuva 99, como vocês pensam todos esses códigos de marca? Tem um guide, a comunicação tem que estar concisa em todas ou nem tanto? Como que é? A gente tem a marca 99, a Master Brand, e aí a gente tem alguns códigos que são mais específicos de cada marca. Então, por exemplo, Mobilidade trabalha bastante com a Ivete, ela, né, tá em todas as campanhas e tal. A fintech ainda não tem uma grande celebridade por trás, porque a gente entende que estava ainda num momento mais de construção. E a gente, nesse ano, adicionou um detalhezinho de cor para dar uma diferenciada dentro do app, porque é o desafio do branding, né? Que ao mesmo tempo que eu quero consistência, eu preciso fazer com que as pessoas entendam a diferenciação entre as coisas. Então, a gente começa a trabalhar alguns códigos de cores, porque vai ficar mais complexo ainda esse ecossistema, para cada marca e alguns elementos de marca ali que cada uma também vai explorar mais ou menos. Eu também, como fintech, tenho um foco hoje maior no Nordeste, enquanto eles estão em todo o Brasil, mas talvez um foco maior no Sudeste nesse começo, com food especialmente. Dessas campanhas que vocês têm feito, né, quando você fala Nordeste, de mídia, assim, né? Você falou que já negociou mídia lá atrás e tal, hoje com certeza você negocia também. O que dá mais resultado para vocês quando vocês fazem campanha, assim, que mexe ponteiro mais rápido? É no digital, OH, TV? Onde vocês veem essa percepção de mudança de... Não precisa nem falar números, mas onde você fala, putz, esse ponteiro mexe ou não? É uma combinação. Acho que cada meio tem seu papel ali e eles juntos funcionam melhor. O segredo é o quanto em cada um, né? É a pergunta do milhão. Que ninguém... A mais difícil é o quanto, né? Exato. Tem mídia muito cara, né? Tem mídia muito cara. O que a gente vê funcionar muito bem em termos de marca e a gente vê, por exemplo, o ponteiro dos acessos no app subir. Quando a gente combina TV num spot normal e merchandising. Então, por exemplo, esse é uma estratégia que a gente está usando no Nordeste. Então, eu tenho lá os spotzinhos de 30, eu ponho de 15 para dar uma rentabilizada, e aí, eventualmente, eu tenho merchans dentro de programas-chave que façam sentido para a marca, que falam com mais qualidade, com mais tempo, porque não é fácil a pessoa entender, sobre o meu produto. Então, isso a gente vê que dá um equilíbrio legal, porque eu trabalho top of mind, mas eu trabalho mais a compreensão também de marca. Né? Exatamente. Você tem que educar o consumidor. Exato. Ao mesmo tempo, digital, o resultado de clique é direto, né? Então, se eu tenho uma campanha, por exemplo, agora a gente está fazendo aniversário de 99P, já deve ter passado quando isso aqui for pro ar, mas é uma super campanha enorme, maravilhosa, você que está aqui, você pode usar, você ganha um monte de cupom, porque a gente está fazendo 5 anos, e aí é uma campanha realmente de operações para incentivar o uso. Então, eu confio plenamente que as pessoas que entram e começam a usar com alguma frequência, elas veem que é muito prático, é muito rápido e tudo mais. Então, a gente gera 1, 2 vezes por ano campanhas de experimentação, de cupons um pouco mais agressivos, vamos dizer assim. Mais atrativos para o cliente. Então, esse tipo de campanha, ele funciona muito bem no digital, né? Porque é rápido, dura 2, 3 semanas, o cara vai direto também no clique. Você consegue ver mais rápido ali também se funcionou ou não, você tem um clique parametrado, então você consegue ver essas coisas. Exatamente. Você falando me deu uma dúvida aqui agora, que eu, empreendedor aqui, que a gente tem demandas de transporte, por exemplo, mobilidade. Essa solução, ela funciona só na pessoa física ou também tem a possibilidade de 99 para o jurídico? Tem também para o jurídico, a empresa faz contratos B2B, então você tem negociações ali que a empresa pode criar uma conta própria e um centro de custo ali que sai de lá. Eles têm várias soluções e tem parcerias B2B também, então de você ter vantagens em mobilidade. Falando de startup, que mais de inovação tem ali dentro que você vê acontecendo por ter dessa cultura de startup? Você vê novas ideias virando outros programas, que nem o Food, como que é isso lá? Todo dia. A empresa ela tá sempre inovando, tem inclusive uma área de inovação lá dentro, que está sempre repensando coisas. Então, na área de mobilidade, por exemplo, teve todo o movimento de carros elétricos, a Aliança pela Mobilidade, tudo isso surgiu de uma área lá dentro, né? Então, tem iniciativas o tempo todo. E na fintech também. Acho que o mercado nos desafia muito. O próprio Bacen nos desafia muito, então... É muito regulado. É muito regulado e, ao mesmo tempo, é um sistema financeiro muito desenvolvido. Então, o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais desenvolvidos do mundo. Vídeo Pix agora, que está sendo... adotado em outros países, a França acho que foi o primeiro, né? Exatamente. Então, é super atrativo.
né? E ao mesmo tempo eles estão sempre inovando. Então agora é o Pix para aproximação e todas as empresas têm que rapidamente implementar. Então você tem uma força motriz que é bacana, que puxa a gente para cima ali na inovação, e ao mesmo tempo a demanda do cliente que tá sempre, né? A gente tá falando de dinheiro, é um elemento básico na vida das pessoas, assim. Então isso, você tem inúmeros caminhos para começar, para atender, e inúmeros segmentos pouco atendidos ainda, né? Então quando a gente fala de mulheres, por exemplo, quantos bancos falam diretamente com mulheres, ou quantas fintechs, ou tem soluções pensadas para isso? E a gente vê todas as pesquisas, né, de mulheres à frente das despesas da casa, ou que representam, que cuidam sozinhas, né, da parte financeira da casa. A minha opinião é que, assim, a mulher é a decisora financeira da casa, na verdade. Sim. Porque o homem não consegue comprar nada se a mulher não der o ok. E se ele comprar, ele vai tomar um pedala Robinho. Mas mesmo quando a gente vê classes mais baixas, as mulheres são muito... Elas entram junto, né? Elas são também economicamente responsáveis pela casa, em muitos casos a única responsável. E por que não fala, né, direto? E tem muito pouco atendido. Então isso é uma coisa que a gente conversa muito. A gente até lançou uma série agora, que chama Dinheiro Delas, que é para discutir finanças entre mulheres. Então quais são os desafios entre mulheres que a gente encontra e como é que a gente está sendo atendido nisso, né? Ou só dar os braços e como a gente se ajuda nisso. Porque a gente fala muito pouco de dinheiro. Entre mulheres e entre homens, no caso, também. O Brasil, assim, a gente tem... É um tabu o dinheiro. Se você tem, é ostentação. Se você não tem, é vergonha, né? E aí não é um tema. E no fim das contas, a saúde financeira, ela passa sobre falar sobre isso. Até o nosso primeiro episódio é sobre o quanto o dinheiro afeta relações. Então, quantos nãos você já disse... Porque você tava sem grana pra ir, e você não falou que você não ia porque você não tinha dinheiro. Então a gente pegou relatos de pessoas falando, eu deixei de ir no aniversário porque eu não tinha dinheiro pra dar o presente que eu achava que eu tinha que dar pra esta pessoa. Né? Então, enfim, que tem, conversas aí que a gente quer endereçar. E aí vai numa coisa, né, um alicerce da educação básica brasileira que não tem a educação financeira. Que é o básico, cara. Exatamente. Se você não consegue controlar suas finanças, você vai entrar em dívida. Exato. Você vai entrar em depressão, vai acabar relacionamento. Então, se você não tem uma saúde financeira, você não consegue usufruir da vida, né? A gente tá vendo o capitalismo, tem que aceitar que é desse jeito e é assim que a gente tem que viver. E aí vocês têm essa parte de educação da feminina. Eu vi que tem outros alicerces de educação financeira também. Sim. Como vocês usam essa parte de educação, que é uma coisa de propósito mesmo, assim? Quais são as ferramentas que vocês usam? Onde vocês propagam? Como que a gente ajuda as pessoas a terem um pouquinho mais de inteligência financeira aí? Sim. A gente tem uma parte de conteúdo de educação financeira, então a gente fez uma parceria com a Me Poupe, com a Natália Arcuri, que tem um curso de educação financeira gratuito para os clientes. A gente tem esse projeto novo do Dinheiro Delas, que fala de finanças entre mulheres e tal. E o próprio aplicativo. Acho que a gente busca soluções muito simples ali, que são muito interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que chama Acelerador de Lucros. A conta da 99P já é uma conta remunerada. Então, todo mundo que está lá cadastrado e tal, tem 110% do CDI de partida para um valor de até 5 mil na conta. Eu tô dando detalhes porque senão o jurídico pega no meu pé. E aí... Se precisar do texto legal, a gente coloca aqui também. A gente põe também, isso aí. Tá tudo certo. Tô em casa já, você viu, né? É isso aí. E aí depois, a pessoa ela tem esse acelerador de lucros, que é uma gamificação. Legal. E aí, por simples Quanto mais tarefas. eu uso... E assim, a tarefa do dia a dia é tipo pagar um boleto. E aí você ganha um percentual a mais do CDI. Então, você tem... Qualquer cliente consegue chegar a 140% do CDI num mês padrão. E tem clientes que a gente vê relatos, porque a gente criou uma comunidade no Instagram que chama Clube do Lucro, e às vezes a gente fala, e aí, galera, como é que tá? Que é uma comunidade que incentiva as pessoas a usarem, tipo Jim Reds do financeiro. E aí a gente coloca lá, tem gente com 200% de CDI. Aonde que você consegue uma valorização de dinheiro assim, entendeu? Então é muito bacana. Que legal. E aí dura a própria quanto tempo ferramenta... quando você chega nesse tier de 200%? Cada percentual que você ganha, ele vai durar um mês. Mas todo mês você pode ir renovando. Então quanto você mais consegue... você usa, mais você tem. Exatamente. É melhor que cashback. É melhor. Você realmente tá vendo o lucro ali, vai gerando, e você tem mais vontade de usar e gerenciando sua vida toda num lugar só. Exatamente. Então a gente usa muito essas ferramentas de gamificação, que também é uma forma de educação, né? E essa comunidade também. Então a gente começou a usar, a gente chama do Desafio 99P. Então mês sim, mês não, ou todo mês, dependendo da pauta, a gente lança esse desafio. E aí é dar dica para as pessoas, tipo assim, gente... E aí, vamos lançar um desafio dessa semana? Você vai reduzir um gasto invisível essa semana. O que são os gastos invisíveis? Putz, é o cafezinho pago depois do almoço, sendo que tem no seu trabalho.
de graça, levar marmita um dia ao invés de comer no quilo, e por aí vai. Então a gente vai dando pequenos desafios e ao mesmo tempo o desafio de usar o acelerador de lucro, né? E aí a pessoa vai vendo na prática esses ganhos. Então a gente tenta trazer educação também para uma linguagem muito simples, menos tipo, senta aqui que eu vou te passar um curso, né? Como é que no dia a dia eu também vou criando hábitos, porque é muito sobre o hábito, né? E dando ferramentas. E isso é muito de branding, né? Porque normalmente quando você vai nesse mercado de investimentos e tudo mais, o pessoal tenta te educar com produtos. Esse produto tal coisa, esse não sei o quê. Te dá um folheto. Não tem mais folheto. E, cara, vira tão complexo que a pessoa que não tem um entendimento básico, ela nem começa a querer entender. Exato. Porque fica muito complexo. Exatamente. Então, quando você começa a gamificar e simplificar essa linguagem, aí o cara começa a entender e aí ele começa a investir em outras coisas. E falando de investir em outras coisas, que outros produtos vocês têm ali também, além do CDI, que você deixa ali aplicado, que imagino que seja tipo o que está parado na conta, já está aplicação automática. Exato. Tem outros produtos? Sim, a gente tem todas as frentes de pagamento, então de Pix parcelado, recarga de celular, enfim, tudo isso. E aí também conta como benefícios para o CDI. A gente tem uma frente de empréstimos, então a 99Pay já chegou a 3 bilhões de empréstimos esse ano. Bastante coisa. E a gente tem também a frente de cripto. Então, também foi uma das primeiras contas digitais a oferecer criptomoeda a partir de R$1. Então, é um lugar, assim, que você consegue... Mesmo a pessoa que tem ainda pouca disponibilidade financeira, ela começa a entrar nesse mundo com menos esforço. Você não precisa abrir uma conta nova, fazer um negócio todo sem dificuldade, sem burocracia, né? E inserido no dia a dia. Agora, falando de você, Marina... Onde você busca conhecimento no seu dia a dia, assim? Né? Você fala, eu escuto podcast, filmes... Onde você vai atrás de conhecimento? Muito podcasts, eu adoro. Acho que livros também. Cursos, vira e mexe, eu tô procurando um curso, às vezes de curta duração, que nem... Eu fiz um curso de 4 dias, mas um curso de IA do ponto de vista de impacto na sociedade. Vamos discutir de renda única... universal, porque isso vai... talvez a gente precise disso eventualmente, muito provavelmente. Você conhece a WorldCoin? Não. A WorldCoin é um projeto do Sam Altman, dono, CEO da OpenAI, que ele falou, cara, se a gente não pensar na renda básica universal, que em inglês é Universal UBI, né? Exato. Universal Basic Income, se a gente não pensar nisso, o futuro do mercado, a educação não consegue acompanhar a velocidade da inovação. As pessoas vão ficar para trás. Como que a gente consegue resolver isso? Ele criou uma moeda chama WorldCoin. As pessoas se cadastram. Não sei se você viu essa loucura. Em alguns lugares tinha um ponto de cadastro, que é uma orb, que a pessoa cadastra a sua íris, fala que ele é um humano único, tem um passaportezinho dele ali que forma que ele é um humano único, para ele receber essa moeda. Todo mês ele recebe essa moeda. Então tem meses que são 6 WorldCoins e vai distribuindo essa renda. E aí você consegue transformar isso em renda para tudo que é lugar. Né? Então o cara não precisa fazer nada. Você precisa estar registrado que ele é um humano único, que depois disso vai virar um passaporte para entrar em qualquer outro lugar. Então imagina, você vai entrar no Facebook, eu vou entrar no Instagram, em vez de usar o login do Google ou da Meta, eu uso a minha Word. Nossa. Tem um passaporte que tem EA. Então, se eu não me engano, são 3% ou 4% do faturamento, do lucro da OpenAI é revertido nas moedas da WorldCoin. Porque eles já viram que vai ter uma ruptura. Sim. E aí o que acontece, né? Você fala, vai acabar o mercado de trabalho. Cara, imagina, né? Você não tem mais empresas, você não tem mais nada, só IA rodando. E as pessoas, você quebra tudo. Faz, né? Porque se você não tem consumo, você não tem motivo de ter empresa. Daí você tem motivo de ter IA. Exato. E aí você... Cara, o que a gente tá fazendo, né? Qual que é o propósito disso? Que eu acho que é muito o que você deve ter visto nesse curso. Exatamente. Nesse curso, ela começa a mostrar como tá o desenvolvimento, né? Quais são os países que estão nessa corrida e como é que as coisas estão acontecendo. Quais são os impactos socioeconômicos. O quanto já é realidade, assim, a gente acha que, não, é só o ChatGPT. Não é. Ele tá em tudo, desde decisões militares, né, até... produção de vídeo que a gente estava falando, né? Então, aqui assim... acho que até pra gente separar, né? Quando as pessoas acham que existiu agora, né? A inteligência artificial foi de 1940. 1940. Exato. A primeira vez que... Acho que foi o Turing, que foi o cara que criou a inteligência artificial. A generativa que deu o boom e a hype que a gente tá. Exato. Porque a preditiva, por exemplo, já é usada há muito tempo. No marketing, por exemplo, a gente só consegue analisar dados porque tem a preditiva. Há muito tempo. Senão ia ser impossível, imagina.
Excel com 300 milhões de páginas de como. usuário, não tem como. Mas é isso, e aí a grande provocação do curso era que o que a gente deveria estar estudando e discutindo é a ética e os parâmetros que a gente quer por trás disso. Então, que a IA vai poder fazer praticamente tudo? Vai. Mas até onde nós, como humanos, queremos entregar isso para ela? Aonde vão ser as fronteiras? Então, ela falou assim, a discussão era uma professora incrível, chama a Nath. Ela fala, a discussão não deveria ser entre engenheiros e pessoas de TI ou sei lá o quê. A discussão deveria estar entre sociólogos, psicólogos e tal. Tem que estar entre políticos de qual é a regulação que tem que ter por trás, aonde queremos entregar. E aí, nas minhas discussões profissionais, eu trago muito isso, né? Porque a gente tá dentro da empresa o tempo inteiro. Putz, que tipo de coisa que eu vou fazer com IA? Que tipo de coisa eu vou fazer com uma agência, com um criativo? No mundo da publicidade, tá um boom também, né? E a gente precisa entender até onde entregar. E a minha discussão é sobre isso. Eu falo, gente, tá tudo bem. Porque a pessoa fala, não, mas eu vou pôr no ChatGPT esse e-mail. Eu falo, gente, tá tudo bem pôr no ChatGPT. A gente só precisa, primeiro, garantir segurança e privacidade, né? E segundo, entender até onde a gente entrega. O que não dá é pra isso ser uma muleta pra gente. É uma ferramenta de trabalho como a calculadora já foi no passado, né? Exatamente. Eu acho que assim, a pessoa não pode definhar o cérebro dela. Se provocar, né? Seguir se provocando. Como acelerador de processos, eu acho incrível. Exatamente. Mas não pode ser realmente o substituto do seu pensar. É isso. Tem gente que libera, né, pro ChatGPT, que ficou meio filosófico agora o nosso papo aqui, né? Mas, ficou. Mas o que acontece? Tem gente que usa 100%, nem pensa mais. Então. E acha que o prompt tá pronto. E tá tudo certo. Exatamente. Esse é o problema. Agora, pra branding, voltando ao nosso papo aqui, tem aplicações muito legais que eu tava vendo, de, por exemplo, você criar prompts já dentro do seu guide de marca. Então, a IA já começa a criar, contemplando as suas cores, tipo de iluminação. A Coca fez o brand guide deles com IA, então todos os criativos que saem, imagina, a Coca tem criativo a dar com pau, né? Exato. É surreal que a Coca produz diariamente. Então, já tudo que vai passa pelo esse guide de IA. Então, se tiver alguma coisa errada, ele já faz a correção. Imagina, você tem um treinamento todo ali, tá tudo centralizado, e aí você consegue escalar e consegue ser criativo. Porque eu tô sendo criativo, mas tem aquela travinha ali que tá falando, isso daqui tá um pouquinho fora. Exato. Isso é muito legal. É muito legal. Isso, pra quem trabalha com marca, essa consistência que é tão difícil. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. Acho que é saber usar a IA. No dia a dia lá, o que vocês usam de IA? Tô falando disso já. A gente tem usado um pouco para a parte de imagens, então acho que é muito difícil, por exemplo, a gente tem imagens, você pegar bancos de imagens de uma pessoa pagando Pix com QR Code. Por incrível, porque não é global, né? Não que existe. Então, é muito difícil. E são coisas que a gente usa muito na fintech, por exemplo, porque Pix é um grande atrativo, um grande benefício que a gente tem ali. Então, esse tipo de coisa a gente tem usado, às vezes para uma outra edição, tradução, porque a gente tem equipes, às vezes, de fora também. Por enquanto, a gente está mais nesta área, adaptação de uma outra peça, mas a gente está entendendo, tá buscando gente na parte de dados, também para ajudar um pouco na consolidação. Consolidar. Só que é isso, as perguntas a IA não faz, né? Então, você precisa fazer as perguntas para a IA poder te ajudar a compilar, e aí a partir daí você analisa. A lógica é humana ainda, né? Exato, por enquanto. Mas por enquanto. Vamos aproveitar que seja, assim. É isso. Vai falar um pouco de liderança agora. Eu gosto muito de liderança, assim. Quem que te inspira? Onde você busca conhecimento sobre liderança? Como é a Marina líder? Eu tive grandes líderes, assim, ao longo da minha carreira. Acho que eu geralmente busco mulheres líderes. Tive grandes líderes homens também, que eu aprendi muito, mas acho que é um mundo em que, né, nós mulheres precisamos nos unir e dar mais o exemplo, assim. Então, acho que eu como líder, eu olho muito pro meu privilégio, né, entender a posição de privilégio que eu vim e que eu estou, e como é que eu posso abrir caminhos. Então, assim, acho que primeiro a contratação de mulheres, ter times mais diversos. Então, por exemplo, acho que todos os meus últimos processos seletivos, tanto da Vivo quanto na 99, eles são com vagas afirmativas e tentar construir isso, porque acho que no fim a gente tem uma responsabilidade gigantesca e pessoalmente eu me sinto nessa responsabilidade também, não só profissionalmente. Então acho que essa é um pouco da Marina líder aí e eu sou uma pessoa chata, né? Eu falo pro time assim, eu sou muito crítica de olhar, de discutir, de querer estar junto,
Mas eu tento sempre trazer o time pra cima, né? Da gente olhar juntos, discutir juntos e ir buscando soluções que tá ali por perto. Então... É muito difícil uma pessoa que trabalha com branding falar que, cara, eu sou tranquilão, paz, relax. Porque, cara, você tem que ser... É um negócio tão filosófico também no momento que se você não aterrissa e fala, cara, tem que ter esse escolha, você tem que ser super preciso, conciso, tem que ser disciplinado pra trabalhar comigo. Aí as pessoas falam, como assim disciplinado? Pô, é o básico, né? É tipo honestidade, né? Falar, não, eu gosto de pessoas honestas. Eu falei, cara, honestidade pra mim não é um asset, é o básico, né? Por que a gente transformou isso numa qualidade? É isso. Disciplina pra mim é a mesma coisa. E aí no dia a dia de liderança, assim, onde você busca conhecimento de liderança? Você faz cursos, alguma coisa ou não? A empresa promove bastante curso, então a 99 é uma empresa muito bacana, assim, de olhar pra liderança, então tem bastante curso, e aí cursos que são sempre... Eles juntam temáticas, né? Então você tem cursos para liderança que falam sobre diversidade ou que exercitam mais do que falar, né? Que exercitam o olhar da diversidade. Faz toda a diferença, né? Do cara abrir um PowerPoint e falar, isso daqui é diversidade, se vira. Exatamente. Outra aplicada, né? Ó, o que a gente pode fazer? E é uma empresa que vive muito isso. Então a gente tem os grupos de afinidade, esses grupos se reúnem, sempre tem encontros, e aí não é só para liderança, mas a liderança é chamada também e existe uma responsabilidade de estar lá, né? De fomentar, de ajudar, de abrir espaço nas agendas nossas e dos times para isso. Então, a empresa, eu acho que ajuda muito nessa frente de liderança. E, atualmente, eu tenho ido mais dentro da empresa. Não tenho buscado tantos cursos fora de liderança, mas porque acho que tá bem suprido ali. Eu gosto, assim, de empresas que são praticamente globais, assim, né? A Vivo e a 99, a presença que ela tem no Brasil, cara, é continental. Uhum. Quais foram as percepções dos seus trabalhos no dia a dia, que você tinha uma percepção e que... Saindo do eixo Rio-São Paulo, você falou, cara, como o Brasil é diverso e diferente, que abriu sua cabeça, assim. Todos os dias, né? Tem uma coisa a gente precisa muito se provocar a sair dessa bolha e sair do nosso eixo Rio-São Paulo, né? Eu brincava que às vezes a gente tinha sotaque paulistano nas campanhas, porque às vezes a gente, né, eu vou fazer uma campanha regional no Nordeste, e aí a gente tem o olhar nosso, assim, em figurino, em casting, em qualquer coisa, às vezes até... o detalhe, a comida que você vai servir na cena, né, assim, e a gente precisa se provocar a sair desse mundo, e não só regionalmente, mas também numa bolha socioeconômica. Então, quando eu tô falando da base da 99Pay, por exemplo, a gente começou com pessoas desbancarizadas, hoje já se expandiu um pouco mais, mas ainda assim a gente tem uma alta concentração de classe BC, então a gente tem que ter esse olhar. E tem que conhecer muito os clientes. Então, tem um programa lá dentro que a gente vai na casa dos clientes para entrevistá-los. Isso é muito que legal. É muito bacana. Isso é muito legal. E aí, não é sobre ir na casa. Pô, é um aplicativo. Por que você precisa ir na casa da pessoa? Você precisa ir na casa da pessoa pra você ver como ela vive. Pra você ver que é diferente da sua, né? E até entender que uma pesquisa... Você tá fazendo a pesquisa e tem o cachorro, tem o papagaio, tem o filho, tem a TV ligada. E esse é o seu mundo dentro do aplicativo, né? Quando a pessoa tá lá pensando se ela vai colocar um dinheiro, investir em cripto, sei lá o que ela vai fazer, ela tá com tudo isso nas variáveis ali, né? Então, é muito bacana. Ela tá sentadinha no estúdio pensando, agora eu vou fazer cripto. O caos. Exato. Caos, né? Então... Você tem que entender esse caos. Exatamente. Cara, isso eu acho essencial. E parece uma coisa, tipo, nossa, que demais, né? Tipo, e é essencial. É essencial, cara. Você trabalhando com uma marca, você como empreendedor, se você não tá ali no dia a dia com o seu consumidor, entendendo ele... tentando estar no mesmo calçado que o dele, vivendo na pele, exatamente. É muito difícil você criar uma solução e desenvolver uma comunicação, um marketing que envolva esse cara. Uhum. Exatamente. E de case, assim, Marina, o que foi um grande case assim, que você fala, cara, esse foi um que eu tenho um mega orgulho? A gente tá agora com uma campanha que tá sendo muito bacana, muito incrível, assim, porque toda essa narrativa, né, essas soluções que a gente tem, é difícil de você explicar. Então, como é que você explica pra uma pessoa o que é CDI? E aí a conta, ela valoriza 110% do CDI. É um percentual em cima de um índice de mercado. Então, assim, é muito difícil. E aí a gente lançou foi agora em julho, a vida remunerada, que a gente chama, né? Então a gente conseguiu traduzir de um jeito muito simples, inclusive baseado em memes da internet, que as pessoas brincam das coisas remuneradas que elas fazem, chorada remunerada no trabalho, não sei o que remunerada, o banheiro remunerado, que não é bem essa palavra que eles usam. Exato. Mas, então ela parte dali e ela mostra o dia a dia da pessoa com a 99Pay que tem essa vida remunerada. Então ela tem lá,
A gente começa com o filme de um cara que tá no treino remunerado, então ele tá lá na academia e o dinheiro dele tá trabalhando por ele. Aí ele vai tomar um cafezinho, ele ganha um cashback, e aí até o cafezinho é remunerado. Aí ele toma uma chuveirada remunerada na hora de dormir. Então é um case que dá muito orgulho pra gente, porque acho que ajudou a traduzir de uma maneira gostosa, simples, leve, porque a gente quer muito ser leve, falar de dinheiro de uma maneira leve, sabe? Pra não ser aquela coisa, senta aqui, vamos lá, filho, vamos conversar. E acho que a gente conseguiu. Então, é uma campanha que vai até o final do ano. Hoje ela tem mais foco no Nordeste, mas ela digitalmente tá em todo o Brasil. Eu vi o filme, tá bem bonito. Tá bem bonito, né? Ficou bem legal. E é muito legal, porque é um conceito que cabe tudo, né? Então, assim, o aniversário agora é a festa remunerada, que também, a gente tá remunerando todo mundo com um monte de cupom. Então é bem legal. Então, esse é um que dá bastante orgulho. A gente tem visto já indicadores de marca avançando, especialmente, né, no Nordeste, que a mídia tá mais forte. Então, a 99Pay ainda era muito dentro da base, então agora a gente começa, quando você faz pesquisas na rua, a gente já começa a ver a awareness de marca, a consideração crescendo significativamente, então tem sido bem bacana. Que demais. Agora sim, tem uma pergunta aqui que eu não sei se de bate-pronto você vai conseguir responder, assim, se fosse para escolher um único canal para você trabalhar a sua marca, que canal seria esse? Nossa! Você quer me causar uma crise institucional aqui, ó. A bola curva. Eu tenho a minha resposta aqui de bate-pronto. Canal? Assim. O aplicativo. O aplicativo. Esse pra mim é o meu canal. É o seu canal. É porque o app, ele é o meu produto, ele é a experiência, ele é a minha maior mídia, né? Então, hoje é o app. Não tem como... E se fosse fora dele? Fora dele... Pra atrair pessoas pro app, qual que é o seu favorito? Cara, é polêmico o que eu vou dizer. É bem polêmico, mas eu acho que a mídia off ela tem um papel ainda muito importante nisso. A mídia digital, ela gera o clique, mas ela tem muito ruído e ela gera um clique que às vezes é vazio, ele vai fechar na hora. E eu acho que eu tô num setor que não é a compra por impulso. Eu não tô dependendo daquele clique único no varejo, que você vai fechar o carrinho ali. Eu tô falando de dinheiro, as pessoas precisam confiar em mim, eu preciso ter tempo pra contar essa narrativa, para as pessoas confiarem. E eu acho que a mídia off, roubei no jogo, né? Falei mídia off. Mas a mídia off, ela acaba... Eu queria muito que ela falasse a TV aberta, é isso. Mas é um pouquinho, né? A gente chama de Brasil, de novo voltando às bolhas, é Brasil. E ela tem ainda uma relação não só de alcance, mas de reputação, de credibilidade, né? Então, eu acho que pro meu mundo hoje, pro setor que eu tô, pro tipo de cliente que eu atendo, eu acho que ainda tem uma importância, sem de forma alguma excluir os outros canais. É que você me fez uma pergunta suja aqui. Mas todos são muito importantes. Bola curva. O digital é aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? O digital, ele gera o resultado. Ele traz o clique, ele traz o acesso. Mas uma construção de longo prazo, na maturidade que eu tô hoje, eu acho que ainda a mídia off é essencial ali. Falando de experiência de marca, assim, né? De cases, assim, a 99 faz eventos, o Pay tem o próprio evento, pensa em participar de eventos grandes. Como tá isso pra vocês? A gente tá começando, né? Veio nesse movimento também de amadurecimento da marca, de começar a falar mais fora. Então, a gente fez campanhas durante Carnaval, São João. A gente ainda não está entrando com ativações tão grandes quanto o 99 já faz. Sim. Mas a gente está tateando, sentindo esse mercado, até porque a gente tem negociações internas, né, de resultado, se é bom, se não é. Atrelar esse resultado do evento ao negócio é algo difícil. Mas a gente está indo aos pouquinhos. A ideia, assim, é que a gente comece a ter mais ativações, não necessariamente em eventos, mas a gente começar a expandir para experiências mais imersivas, vamos dizer assim, né? Quando você faz essas campanhas, né, que você falou, a 99 já faz, vocês conseguem aproveitar também e já fazer alguma coisinha ali dentro para a instalação do app para quem não é, Sim. ou um cashback, alguma coisa para captar esse cara ali também? Sim, ajuda, né? Ajuda. Até, por exemplo, a escolha de fazer São João foi um pouco de casar com a 99. Então, a 99 estaria no São João de Maracanaú, lá no Ceará. E aí a gente resolveu entrar também como um método de pagamento e pegando uma carona ali. Então a gente acaba combinando essas campanhas e até é interessante, a gente consegue fazer campanha para o motorista também. Então você junta todas as frentes, né? Então você faz para o cliente final, para o motorista, para que os motoristas atendam. E aí a gente vai aos poucos fazendo essas combinações aí para aumentar, né, a presença da marca e conseguir. Hoje, qual que é o seu maior desafio na 99Pay, assim, que você fala, cara, esse daqui é o que a gente tá focando agora, que é o grande desafio do século nosso aqui? Eu diria que são dois, tá? Um é a construção da marca,
né? Então, a gente está num mercado muito competitivo, são muitos competidores com muito dinheiro e com muita reputação. Nós somos uma das poucas marcas que vieram de fora, que não nasceram já no mundo financeiro. Né? Então, é um jogo um pouquinho mais difícil, ao mesmo tempo em que eu tenho uma marca-mãe muito forte, tem alta credibilidade. Eu não tinha credibilidade nessa área, né? No dinheiro, numa relação de longo prazo, de deixar meu dinheiro e tal. Então, esse é um grandíssimo desafio. E que aí tá totalmente ligado ao outro, que é de que as pessoas usem cada vez mais o meu aplicativo. Então, que esses 23 milhões de pessoas que estão lá dentro hoje, a gente tá falando de principalidade, né? Então, que a 99Pay comece a ser o principal aplicativo que eles usam, ou que seja o segundo principal, que tenha uma frequência cada vez maior e um aumento de transações dentro do aplicativo e de dinheiro lá dentro também, que as pessoas tragam mais dinheiro. Eu acho que da conversa que a gente teve aqui, uma das coisas que eu acho interessante, quando a gente fala de aplicativo, a pessoa às vezes enche a memória do celular, ela nunca vai apagar o WhatsApp e o que está no WhatsApp, por exemplo, né, para liberar espaço, ela vai apagando aplicativos. E tudo que você está contando aqui para mim, além da mobilidade, faz essa pessoa reter esse aplicativo. Fala, pô, meu dinheiro está aqui, por que eu vou apagar? Então, com uma moeda de troca só de retenção, sim, já é super válido. Exatamente. Vocês têm métricas de retenção por conta disso também? Sim, a gente olha também, a 99 como um todo olha desinstalações de aplicativo, instalações e tal, e a gente olha muito a penetração dentro da base. Então, os usuários ativos dentro da própria base de 99, como é que tá isso mês a mês, semana a semana e tudo mais. Então, a gente... É uma preocupação grande, né? Porque a frequência de uso, ela é essencial. E se você não usa, a chance dele ser deletado é gigante. Ele fica até offline, né? Dependendo do iPhone, cara. Você não usa muito, ele fica no offline. Daí já tá offline, eu não tô usando mesmo, tchau. Exatamente. É um bom indicativo. Você fala, nossa, isso aqui não devo abrir há muito tempo, né? Então... você não lembra mais login, putz, aí já era. Pra gente que trabalha com marca, que a pior coisa é o cara não abrir o aplicativo. Exatamente. E aí, tem uma outra mania que eu acho que é detratora da marca, que é o push notification. Dependendo do volume que você tem, o cara desinstala porque você tá enchendo o saco dele, e virou um spam. Tem aplicativo que fala, cara, isso é de brincadeira, né? 15 pushes por dia? Que história é essa? Verdade. Como vocês fazem pra... Tem que ter, mas mensurar, tipo, putz, vamos com calma um pouquinho, não vamos todo dia e tal. Esse pace, como vocês lidam com isso? Esse é um equilíbrio fino aí que você tem que ter, porque ele realmente dá muito resultado. Né? Então, quando a gente fala com a área de operações, é um conflito, né? Porque para eles bate a meta. É realmente algo muito importante, mas a área de marca ou de cliente entende que cansa o cliente, né? Então, acho que primeiro é você ter a opção de não ter, né? O cliente tá na mão do cliente decidir se ele quer ou não quer receber esse tipo de comunicação. E aí, lá dentro, a gente tem um comitê de CRM que olha. Então, ele olha todas as business lines, agora food junto, para decidir. Então, quantos slots a gente vai ter, e aí a gente tem regramentos, né, de quantos a gente pode mandar por dia, ou por semana, e por aí vai. A gente vai fazendo um equilíbrio fino. Às vezes, foge alguma coisinha natural, né, tem uma dor de barriga, tem uma coisa muito importante, um acontecimento enorme que precisa gerar um resultado, e aí a frequência é um pouquinho maior, mas em geral... É uma preocupação de todos nós, assim, porque a gente sabe que é um equilíbrio fino e uma conversa difícil, às vezes. Agora, para quem tá começando no mercado agora, que tá entrando na publicidade, que dica você daria para essa pessoa? Que mensagem você gostaria de deixar aqui? Eu acho que tá aberto, assim, as coisas que aparecem, porque a publicidade muda muito. O mundo inteiro tá mudando muito, mas a publicidade eu acho que é um setor muito nervoso nesse sentido. Então, quando eu entrei na faculdade, tinha Orkut, olha lá. Ou nem tinha, não sei. Nem sei. As pessoas não devem nem saber o que é Orkut, aí eu me entregando de novo. Voltou o Orkut, agora as pessoas Voltou? É cringe agora, né? Cringe, então, mas, então, assim, redes sociais, né, teve esse boom, e eu não aprendi a lidar com redes sociais na faculdade, né? Assim como a mídia eu também não sabia quando eu assumi a mídia. Então, a gente precisa, acho que tá muito aberto a aprender e não só aberto de, tipo assim, eu tenho vontade de aprender, mas a captar e aprender com os nossos pares. Aquilo que eu falei, assim, meus líderes foram grandes mentores pra mim, minhas equipes foram grandes mentoras pra mim. Então, como é que você tá aberto ali a absorver desse ambiente, né? Porque a publicidade, eu acho que a academia, às vezes, ela vem um pouquinho depois do mercado, né? Então, o mercado já tá trabalhando e a academia precisa estruturar, e é natural, né? Porque tem que entender o que está acontecendo, tem que ter um tempo de maturação.
Então, se a gente não está muito aberto e se atualizando com as ferramentas que a gente tem, por que o podcast, o livro e não necessariamente o curso, né? Porque às vezes esse está mais rápido, né? E mais atual. Então, eu acho que esse é o conselho que eu daria. É bom demais, Marina. Obrigado pela sua presença aqui. Nem parece que faz 2 horas que a gente está conversando. Eu que agradeço. Foi ótimo. Muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, por ser a pessoa inspiradora que você é. Obrigada. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, instala o 99Pay e até a próxima.